Boa noite a todas, todos e todes. Esperando aqui o pessoal ir entrando. Estamos começando mais uma live do Movimento de Mulheres do Ministério Público. Guardando aqui o pessoal entrar. Bom, a nossa temática de hoje é inclusão e visibilidade da pessoa com deficiência. Mas antes de eu iniciar aqui, da gente começar a nossa live, eu queria fazer a minha descrição aqui para as pessoas que não me enxergam. Então, eu sou uma mulher branca, de 45 anos, de cabelos castanhos, com umas mechas loiras. Estou vestindo uma camiseta branca com um desenho bordado de um pavão e umas folhagens. E atrás de mim tem a nossa intérprete de Libras, Mônica. E atrás dela tem uma parede com umas pedras rústicas coladas na parede. Bom, a nossa temática de hoje é super importante porque a gente está falando aqui de inclusão e visibilidade das pessoas com deficiência. A gente mora num país onde a gente tem praticamente 40 milhões de pessoas com deficiência. E a temática, infelizmente, e até no âmbito do sistema de justiça, é tratada como se fosse de interesse tão somente das pessoas que pertencem ao grupo de pessoas com deficiência ou então familiares. Quando, na verdade, isso aqui, em última análise, a gente está falando de democracia. A gente não pode ter um Estado democrático de direito se a gente não inclui e dá visibilidade para as pessoas com deficiência. Então, a minha satisfação é enorme de estar aqui, porque esse movimento de mulheres do Ministério Público, ele é um movimento que se pretende ser um movimento que fomente a cultura de direitos humanos, que fomente a defesa dos direitos humanos no âmbito do Ministério Público. A gente busca não só representação nos espaços ou alteração da lógica de que heteronormativa e masculina de ocupação dos espaços pelos homens. Mas o que a gente busca também é principalmente fomentar essa cultura no âmbito do Ministério Público. E aqui eu digo que é muito importante, e eu estou muito feliz particularmente de estar mediando essa live, porque a gente sabe que nem no sistema de justiça e nem no âmbito do Ministério Público a gente conhece ainda bem sobre essa temática. E isso por uma série de razões, mas também porque não é cobrado, às vezes, nem nos concursos para ingresso, nos ramos do Ministério Público, e tampouco, às vezes, nos cursos de formação e capacitações continuadas. Então, acaba parecendo que essa temática importa apenas a um grupo de promotores ou procuradores nas suas promotorias ou nos seus ofícios que trabalham com a temática. Além disso, a gente verifica uma falta absurda de articulação, inclusive interinstitucional, dos ministérios públicos, quando a gente vê, por exemplo, no ano passado, um projeto de lei apresentado, o 6159, em que trata da substituição da cota de pessoas com deficiência no mercado de trabalho pela compra, digamos assim, daquelas vagas, a empresa paga e não inclui, e a gente vê que não teve uma mobilização do Ministério Público ou do sistema de justiça como um todo para tratar da temática, como se essa área do trabalho fosse importante tão somente para quem tem atribuição no tema, que é o ramo do qual eu pertenço, o Ministério Público do Trabalho, para os auditores, para os juízes do trabalho e, óbvio, para o movimento, que é muito forte, e que não interessasse a todos, como se a dignidade da pessoa com deficiência pudesse ser fracionada e a gente não tivesse que trabalhar de forma integrada. Então, são todas essas reflexões que a gente vai trabalhar aqui. E eu tenho a grata satisfação de ter colegas brilhantes aqui para conversar conosco, de diversos ramos do Ministério Público, e que não só são referência no tema, mas também são mulheres maravilhosas e que a gente tem a honra de receber aqui nessa live.
Então, para não demorar, eu vou chamar aqui a nossa primeira palestrante, que é a Sirlene Luiza Zimmermann, que é procuradora do trabalho no Rio de Janeiro, mestre em Direito Ambiental e especialista em Direito aplicado ao MPT. Eu vou pedir licença para a Sirlene, já deixando um grande beijo para ela e o bem-vindos, porque eu vou afastar para a nossa intérprete aqui, a Mônica, querida, ficar aqui e ter um espaço para nossa acessibilidade melhor. Então, obrigada, Sirlene, vou me afastar. Olá, Ludmila, olá a todas e a todos que estão nos assistindo. Obrigada à intérprete de Libras. Inicialmente eu vou fazer minha autodescrição. Meu nome é Sirlene Luiza Zimmermann, eu sou procuradora do Ministério Público do Trabalho, sou uma mulher branca de 38 anos, cabelos castanhos, longos. Hoje estou vestindo uma blusa colorida, com cores em verde, né? Lembrando do nosso mês, do nosso Setembro Verde, e vamos falar um pouquinho hoje sobre inclusão e acessibilidade na visão do Ministério Público do Trabalho, na visão da inclusão realmente das pessoas com deficiência dentro dessa área tão importante, já que o trabalho, ele é a segunda identidade da pessoa. Então, o trabalho, ele realiza a pessoa também e nessa sua esfera profissional. Então, por isso também tão importante a inclusão para as pessoas com deficiência. Inicialmente, o que a gente precisa lembrar é que a gente passou por uma evolução muito importante do conceito de pessoa com deficiência. Até algum tempo atrás, a gente inclusive usava outras expressões, portador de incapacidade, incapaz ou portador de deficiência, e hoje a gente usa a expressão pessoa com deficiência, justamente para lembrar que, sobretudo e antes de qualquer outra qualificação, estamos tratando de uma pessoa, e superamos aquele conceito médico de incapacidade para chegar num modelo social. Hoje nós falamos, então, de deficiência, que pode envolver uma deficiência biopsicossocial, mas, sobretudo, analisamos essa condição de deficiência a partir da sociedade em que essa pessoa com deficiência está incluída. Então, a deficiência da pessoa, ela vai ser mais ou menos importante ou impactante na execução e na sua inclusão em condições plenas e efetivas, a depender das barreiras que a sociedade impõe para essas pessoas. Então, hoje, o que a gente precisa pensar e refletir sempre, a gente não precisa curar as pessoas com deficiência, não são pessoas com incapacidade. O que nós precisamos é superar as barreiras, os obstáculos que a sociedade impõe a essas pessoas, e esses obstáculos impedem a participação plena e efetiva dessas pessoas com deficiência na sociedade. Então, posta essa primeira questão, entro numa segunda temática em que a atuação do Ministério Público do Trabalho se baseia, sempre buscando que a inclusão ocorra, observando as reais necessidades e as potencialidades das pessoas com deficiência. Nós procuramos muito atuar em procedimentos promocionais, tratando com as pessoas com deficiência, que tem um lema, nada sobre nós sem nós. Então, nenhum trabalho será tão efetivo quanto aquele que a gente fizer, realmente levando em consideração quais são as reais necessidades dessas pessoas, quais são as reais potencialidades dessas pessoas. Então, é um trabalho que se procura fazer em parceria e buscando parcerias com os demais órgãos públicos envolvidos. Na cidade onde eu tenho atuação, que é Cabo Frio, no Rio de Janeiro, nós temos um cadastro de inclusão da pessoa com deficiência, que foi lançado no início desse ano. Um cadastro nacional, ele foi previsto na Lei Brasileira de Inclusão em 2015, infelizmente ele ainda não foi efetivado com essa dimensão nacional, mas buscamos fazer a nossa parte aqui. Então, realmente estamos procurando ter esse cadastro, mas procurando ter o cadastro de todas as pessoas com deficiência. No primeiro momento, quando eu chamei a sociedade civil, as associações para esse projeto,
A ideia era, vamos ter um cadastro só para incluir pessoas com deficiência que querem trabalhar? Eu disse, não, nós vamos ter um cadastro de todas as pessoas com deficiência. Nós temos que pensar as políticas públicas para as pessoas com deficiência desde a primeira infância. Porque se houver um atendimento adequado, aquele bebê, aquela criança com alguma deficiência, muitas vezes essa deficiência que ela possui, ela pode ser superada ou pelo menos diminuída ao longo do tempo se ela tiver um atendimento adequado. Se ela puder frequentar a escola adequadamente, se ela puder ter o atendimento adequado nessa primeira infância, na fase enquanto criança, enquanto adolescente. Então, a inclusão, quando ela chegar na fase adulta, é muito mais facilitada. Além da questão da socialização mesmo, porque hoje uma das grandes barreiras que se enfrenta, que se pode dizer que é um obstáculo que a sociedade ainda impõe, é a própria questão da discriminação. Muitas vezes nós temos que conscientizar as pessoas ainda a bem receber uma pessoa com deficiência no ambiente de trabalho, porque existe aquele mito, aquela ideia de que a pessoa vai ser só alguém que está ali, a empresa está cumprindo a sua função social, mas ela não terá nenhum tipo de produtividade, quando na realidade não é assim. Então é uma barreira que precisa ser superada. E por que muitas pessoas têm esse pensamento? Porque há uma dificuldade de se entender que essas pessoas com deficiência têm potencialidades, porque até pouco tempo elas eram excluídas, segregadas do convívio social, muitas vezes pelas próprias famílias. Então essa questão, à medida que ela começa a ser superada, que as pessoas com deficiências, as mais diversas, frequentam as escolas junto com as pessoas ditas normais, sem deficiência, aquelas crianças elas vão começar a se acostumar a conviver normalmente com uma pessoa com deficiência física, uma deficiência visual, uma deficiência auditiva, e isso vai ser o normal. No momento que ela chegar na fase adulta, barreiras atitudinais a gente não vai ter que superar, porque elas estarão superadas. Então, por isso a importância de se tratar essa temática sempre de uma forma ampla. Então, essa questão das barreiras. O que eu queria também trazer para vocês é sobre a questão da inclusão, efetivamente, no mercado de trabalho. E nessa ótica, o que a gente enfrenta hoje, o que a gente tem hoje, é uma lei que está prestes a completar 30 anos, a lei de cotas de pessoas com deficiência, ela é de 1991, então no próximo ano ela vai completar 30 anos, e como ação afirmativa que ela deveria ser temporária. Em algum momento ela deveria deixar de existir, porque aquela inclusão ela está acontecendo naturalmente, não é mais preciso de uma lei para conseguir fazer a inclusão das pessoas com deficiência. Com 30 anos de uma lei, se esperaria que isso já pudesse estar acontecendo naturalmente, mas ainda não está. Então, é um cenário em que a gente ainda precisa ter a lei, sim, e em que a gente ainda precisa lutar muito para que ela seja efetivamente cumprida. Ao invés de muitas vezes estarmos discutindo realmente sobre superação de barreiras físicas, barreiras atitudinais, barreiras, né, tecnológicas, ainda temos que muitas vezes bater em cima de questões, lutar em cima de questões sobre determinada função entra na base de cálculo da cota ou não, né? Então, há muito lobby, até mesmo no Congresso Nacional, para se alterar essa legislação, de modo que algumas funções elas sejam excluídas dessa base de cálculo da cota de pessoas com deficiência. Então, ao invés das empresas custearem talvez um projeto para fazer acessibilidade no ambiente de trabalho, que muitas vezes não é tão caro quanto se imagina, se gasta com advogados tentando excluir determinadas funções da base de cálculo. Então, essa é uma questão atitudinal ainda, essa é uma barreira que precisa ser superada. Mas a gente precisa lembrar aqui que em 2019, em setembro de 2019, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre uma legislação que reportava o ano de 2015, que era uma legislação sobre os marítimos, e essa legislação ela foi aprovada dizendo que os marítimos eles seriam excluídos da base de cálculo das pessoas com deficiência, da cota, né? E o que o STF disse? Não se pode excluir nenhuma função, a prioristicamente, dessa base de cálculo da cota. Apenas no caso concreto é que se poderá dizer se determinada função
pode ou não ser ocupada por aquela pessoa com deficiência, porque as deficiências são as mais variadas. Então, na prática, quando nós temos vagas sendo oferecidas para pessoas com deficiência, de certa forma já se está realizando uma discriminação. A vaga ela não deveria, de forma alguma, ser divulgada, essa vaga aqui é para a pessoa com deficiência. Por que a empresa precisa escolher qual é a vaga que vai ser ocupada ou que vai ser oferecida para uma pessoa com deficiência? Por que só auxiliar administrativo, auxiliar de serviços gerais? Por que não o gerente? Por que não o coordenador? Por que não o supervisor? Por que não o engenheiro? E aqui nós temos que registrar, nós temos hoje já, pelo último levantamento estatístico, cerca de 7% das pessoas que se declararam com deficiência com curso superior completo. Então, até mesmo essa questão de baixa escolaridade, ela é um mito que já precisa ser superado. Mais de 25% dessas pessoas têm o segundo grau completo. Então, por que apenas algumas funções? Por que não todas as funções? Enquanto a gente ainda precisa limitar as vagas que são acessíveis às pessoas com deficiência, é porque a sociedade, é porque aquela empresa ainda tem barreiras. E elas é que precisam ser superadas para que efetivamente a inclusão ocorra de uma maneira completa. Então, uma empresa verdadeiramente acessível, ela tem todas as suas vagas disponíveis para pessoas com deficiência. O que precisa acontecer é que as empresas realmente divulguem as vagas, quais são os requisitos técnicos, objetivamente, que precisam ser preenchidos para ocupar aquela vaga, e se uma pessoa com deficiência os atende, a empresa precisa se adaptar com suas tecnologias, com os seus acessos, para que efetivamente a pessoa com deficiência consiga exercê-la, porque ela tem a qualificação necessária para o exercício daquela função. E aqui eu trago mais uma vez a importância de um termo que a Lei Brasileira de Inclusão traz, que é da adaptação, o princípio da adaptação razoável. Então, o que se está exigindo não é nada que seja economicamente inviável, que vá levar a empresa à falência. São adaptações, em sua grande maioria, extremamente razoáveis, que podem ser cumpridas. E pelo mesmo motivo, também a gente não pode falar em aptidão plena, porque uma vaga precisa ser divulgada dizendo aqui, você só ocupa se tiver aptidão plena. Quem somos nós, pessoas, de repente, não sem deficiência, de acordo com o conceito da lei, mas para dizer que nós temos aptidão plena? Para quê? Então, são esses conceitos, essas questões que a gente realmente precisa superar. Nosso tempo hoje aqui é curto, a ideia é trazer algumas reflexões, alguns debates, e eu trouxe um pouquinho da visão do Ministério Público do Trabalho para essas nossas reflexões iniciais. Eu vou passar agora o bastão de fala para a minha colega do Ministério Público Federal, Eugênia Augusta Gonzaga, que vai falar sobre educação inclusiva, capacidade civil e quem mais chegar. Eugênia é Procuradora Regional da República, na 3ª Região, mestre em Direito Constitucional pela PUC São Paulo e atua na defesa dos direitos das pessoas com deficiência e promoção de temas relacionados à justiça transicional. Muito obrigada, um grande abraço a todas e a todos. Olá, muito boa tarde. Estou aqui muito agradecida ao Movimento de Mulheres no MP pelo convite e para falar numa live tão especial no melhor sentido, não no sentido excludente, né? Foi até uma coincidência que me convidaram essas semanas atrás para escrever um texto como alguém ligada à área de deficiência, como procuradora e mãe. E aí recebo esse convite aqui da live do Ministério Público e Mulheres, para também falar sobre essa minha ligação das pessoas com o mundo da deficiência. Então, eu vou me basear exatamente nesse texto que eu fiz com esse convite, né, duplo que eu acabei recebendo para falar como procuradora e mãe. Bem, eu sou uma pessoa morena clara, eu tenho cabelo curto, está todo aqui meio arrepiadinho, uso óculos,
e quase não está aparecendo a minha roupa. Eu estou com uma blusa cinza, um colarzinho preto que tem uma medalhinha dourada, mas o visual aqui não está aparecendo muito bem. O meu cenário aqui também não está aparecendo muito, eu estou num quarto aqui no interior, está aparecendo mais o forro de madeira aqui, rústico, aqui do teto. Bem, gente, o texto que eu preparei para vocês e para esse artigo que vai sair no Jota nas próximas semanas, se chama Educação Inclusiva, Capacidade Civil e Quem Mais Chegar. Por que eu fiz esse texto? Porque eu acho que essas duas são as principais bandeiras na área da deficiência, e eu coloquei essa frase do Quem Mais Chegar numa alusão à música clariana, né? Que é a música da mãe, que fala no ventre da mãe nasce um coração. E eu cuidei e cuido desses temas como realmente eu cuido dos meus filhos. E é nessa condição hoje que pela primeira vez eu vou falar numa live em público, numa palestra. Eu entrei no Ministério Público em 1997, eu tinha entrado anteriormente no MP estadual e depois acabei optando pelo MP federal, e juro que eu escolhi essa área já porque naquele tempo eu gostava muito de fazer trabalhos sociais, e no dizer de Tiago de Mello, né? Trabalhar tem que ser um modo de ajudar o mundo a ser melhor. E eu tinha certeza que no Ministério Público era o lugar em que eu me encontraria e que seria possível ajudar o mundo a ser melhor. E realmente é um lugar onde a gente tem oportunidades todos os dias de fazer isso. O que eu não sabia é que eu teria um motivo bastante específico para trabalhar em prol das melhorias, das minorias. Em 1999, eu fui presenteada, logo depois do nascimento da minha primeira filha, 97, que já foi meu primeiro presente, né? Eu fui em 95, fui presenteada em 99 com o nascimento do meu segundo filho, que tem síndrome de Down. Ele foi, obviamente, foi um susto nessa notícia, mas, ao mesmo tempo, eu recebi uma visita de mães, né, um grupo de mães que me trazia uma notícia linda, que ele teria o direito de frequentar a mesma escola do que minha outra filha e do que qualquer criança. Obviamente, essa notícia foi a notícia que mais aqueceu meu coração nesse período, por saber que o meu filho não seria uma criança segregada em apais e congêneres. Mas, junto com essa boa notícia, os pais e as mães me disseram que havia um problema. As escolas sempre negavam, as escolas sempre consideravam-se despreparadas para lidar com essas crianças. E minha veia de procuradora não me deixou em paz, né, dizendo, bem, como é que as escolas podem negar? Se é direito da criança, as escolas não podem deixar de receber essas matrículas. E outro problema que havia é que, às vezes, muitos pais desistiam do percurso pela educação inclusiva porque ele era muito difícil, até hoje ainda é muito difícil. Então, novamente, a minha veia de procuradora dizia, mas não pode haver direito do pai em prejuízo do direito do filho. Se o filho tem direito à educação inclusiva, se essa é a educação que mais vai contribuir para o bem-estar, para a formação dele, e disso a gente não tem a menor dúvida, é esse o direito da criança, e nem os pais podem frustrar esse direito. Bem, as pesquisas que eu fazia junto ao Ministério da Educação me mostravam que 100% das verbas da educação especial do governo naquele período, no início dos anos 2000, iam apenas para escolas que mantinham as crianças segregadas, não iam para que as escolas se preparassem. Então, quando eu voltei ativa depois da minha licença maternidade, eu estava, então, exatamente nessa área de trabalhar pelas minorias, de trabalhar por direitos de pessoas com deficiência, e eu vi que tinha que atuar como procuradora nesse assunto, porque havia uma total omissão por parte da União no seu dever de atuar como equalizadora de oportunidades educacionais para todas as crianças, no seu dever de garantir qualidade mínima das escolas para receber a todas as crianças. Esses deveres estão previstos na Constituição, no artigo 211, parágrafo 1º. E foi com base nisso que nós, então, começamos a trabalhar como Ministério Público Federal. E foi um período, assim, mais ou menos a partir do ano 2001, que minha vida se transformou, assim, numa loucura, né? Foi mestrado também em cima desse tema, centenas de palestras, reuniões, audiências públicas, até uma tentativa de termo de ajustamento de conduta com a Federação Nacional das APAES, que foi muito mal recebido, por sinal. Muita gente que está aqui já conhece essa história, a gente pode deixá-la para trás. Bem, a fundamentação jurídica do trabalho não é que a criança com deficiência tinha direito preferencialmente a frequentar escolas comuns. Não. Nós
sempre trabalhamos com a criança com deficiência como tendo o mesmo direito de qualquer outra criança, de frequentar um ensino básico, que inclui o infantil, o fundamental e o médio, como obrigatoriedade, como direito indisponível. E não é qualquer tipo de escola que vai suprir esse seu direito à educação. Eu não posso ter, por exemplo, o meu filho segregado numa escola que não pratica a diversidade, porque o direito da criança é a educação inclusiva e não meramente a uma formação escolar segregada a conteúdos teóricos. A escola é muito mais que isso. Bem, com base nessa interpretação da Constituição, que por fim se tornou vitoriosa, é que nós conseguimos muitos avanços na área de educação inclusiva, principalmente porque tudo isso teve o apoio de profissionais das várias áreas, membros do Ministério Público, dos Ministérios Públicos, Ministério do Trabalho. Queria aproveitar aqui para parabenizar a fala da Silene, que me antecedeu, e foi um período em que eu acho que nós mais crescemos no campo a educação inclusiva por conta desse boom, né? Essa hora da educação inclusiva chegou. E eu queria muito agradecer de ONGs que acolheram esse trabalho, dos colegas que acolheram essas teses da mãe procuradora. Em uma das suas célebres frases, nada neste mundo é tão poderoso como uma ideia cuja oportunidade chegou. A oportunidade da educação inclusiva, finalmente, não foi à toa que logo no início dos anos 2000 e finalmente em 2006, ou melhor, 2007, foi aprovada a Convenção da ONU à educação só é suprido se for em um ambiente inclusivo. Não há cumprimento do direito à educação fora de um ambiente inclusivo. Foi um período, até dessas conquistas todas, também teve seus percalços, né? Principalmente porque não queriam educação inclusiva. Eu cheguei a receber mais de 3.000 ações das ACONs, dizendo que o trabalho pela educação inclusiva estava constrangendo pais e mães que mantinham seus filhos, que queriam ter seus filhos fora das escolas, a mantê-los apenas em escolas segregadas. E, obviamente, essas ações foram arquivadas todas, mas eu acabei deixando de mencionar que sim, manter criança com deficiência fora da escola, em um ambiente segregado. Parece uma fala truculenta, mas era preciso dizer isso, porque, infelizmente, as crianças com deficiência não eram vistas como tão titulares do direito à educação quanto as demais. Bem, em 2011, nós tivemos um avanço no âmbito das políticas públicas, que foi a inclusão no Fundeb da dupla matrícula de crianças com deficiência. Isso passou a garantir uma melhoria públicas para receber esse editada política. Importância que, a partir daí, o crescimento de números de crianças com deficiência nas escolas fosse exponencial. Um outro precedente nesse campo foi do Kim, em que ele diz exatamente aquilo que eu comentava antes aqui com vocês, que a Silene também comentou, só da criança com deficiência. É um direito de todas as crianças. Ele diz que igualdade são duas faces da mesma moeda. O enclausuramento em face do diferente, a que ele se refere às crianças sem deficiência, furto colorido da vivência cotidiana, privando-nos da estupefação diante do que se coloca como novo,
como diferente. É somente com o convívio com a diferença e com seu necessário acolhimento que pode haver a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, em que o bem de todos seja promovido sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Esse, portanto, queridos, queridas, é o principal precedente nessa área. Nenhum pai, nenhuma mãe precisa se preocupar se houver algum tipo de recusa, porque é só recorrer ao Supremo Tribunal Federal mediante uma reclamação, porque existe esse precedente garantindo o direito à inclusão. E pensei que a educação era a menina dos meus olhos, né? Era mais o que eu tinha. Até o meu pai dos meus filhos à época falava assim, nossa, você pode mudar até seu nome, né? Seu nome pode ser Eugênia Augusta Gonzaga. Mas foi muito interessante, porque foi uma luta e eu acabei, então, moderando esse tom de fala. No período, a Regina Casé me entrevistou na Rede Globo de televisão. E eu fui, né? Crime recusar crianças com deficiência. É crime recusar matrícula com deficiência. E então eu falei, nossa, lá tanto, gente, a luta pela educação inclusiva foi vencida. Acho que nenhum pai, nenhuma mãe mais vai optar por ter, né? Porque o presidente Bolsonaro assinou um decreto em que há retrocessos, sim, nesse direito à escola, nesse direito à educação inclusiva. Eu ainda desconheço o teoreto, mas com certeza ele vai ter que ser submetido ao judiciário, e eu acredito que com precedentes, provavelmente, se tiver ali alguma disposição que fira, né, esses precedentes que eu estou citando aqui que está tendo cortes, né, na minha fala. E já terminou o tempinho, querida Eugênia. Eu estou no interior, então peço desculpas para vocês, mas já estou praticando. E, de qualquer modo, esse texto vai ser publicado no Jota. MP, e vai ficar à disposição para vocês lerem. Bem, passando a luta pela educação inclusiva, né, que ainda tem seus serem delineados, eu queria fechar aqui lembrando que nós temos uma nova luta, temos mais um filho aí para cuidar, né, que é o direito à capacidade civil, mais uma filha, ou melhor, que é o direito à capacidade civil, é o direito das pessoas com deficiência, principalmente intelectual e mental, a ter as suas escolhas, os seus desejos considerados, participar, a praticar diretamente atos da vida civil que lhes digam respeito. Ainda é uma bandeira muito incompreendida, diferentemente da educação inclusiva, eu acho que o tempo da capacidade civil ainda não chegou, ainda tem muito a ser feito, né? Quando a gente vai estudar direito civil, a gente ainda estuda teoria das incapacidades e não teoria das capacidades. Deixo aqui para vocês essa reflexão, né? Como a educação inclusiva já foi passada e agora a capacidade civil, a batalha que nos espera. Acho que deu uma nova. Para Maria Bethânia Silva, procuradora de Justiça aposentada do MP Pernambuco. Pela Universidade Federal de Pernambuco, doutora em filosofia política pela
EHESS Paris, Master em Práticas de Desenvolvimento pela Oxford. Então, aproveitem a palestra da Maria Bethânia e agradeço desde já, peço desculpas a vocês pela conexão, mas foi o lugar aqui em que eu me encontro. Logo o texto vai estar disponibilizado para vocês aqui no próprio site do MP Mulheres. Obrigada, Ludmila. Por favor, fazer a transição. Grande abraço. Betânia, cadê você? Estou aqui. Ah, agora sim. Estou aqui. Bom, boa noite a todos e a todas. Eu já fui apresentada, então, por Eugênia, que me antecedeu. Vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou mulher, cabelos curtos, grisalhos, mais para brancos do que grisalhos, crespos. Tenho pele escura, sou negra, estou vestindo uma blusa que não está aparecendo aí no vídeo, branca, um colar, atrás de mim tem uns quadros, uns livros, estou numa sala pequena e, bom, é isso. Antes de iniciar minha reflexão aqui hoje à noite com vocês, eu gostaria de dizer da minha satisfação estar participando dessa live porque é um tema muito importante, né, muito relevante, que apresenta alguma complexidade, sim, mas que é preciso enfrentar. E também parabenizar o Movimento Nacional de Mulheres do Ministério Público por ter tido essa iniciativa. Bom, então já passando ao tema, porque o nosso tempo é um pouquinho curto, algumas coisas que eu vou tratar já foram mais ou menos faladas por Sirlene, que iniciou aqui a live com a sua fala. Mas a questão é que esse tema, inclusão e visibilidade da pessoa com deficiência, como tantos outros temas, exige uma dupla abordagem. Em duas dimensões que se relacionam intimamente, uma dimensão teórica e uma dimensão prática. Uma dimensão teórica, eu diria que é aquela que permite entender o que significa exatamente a pessoa com deficiência e como isso nos leva aos problemas e soluções. E numa dimensão prática, eu acho que permite saber como é que a pessoa com deficiência se percebe e como a sociedade lida com isso. O fato é que, em 2007, houve uma convenção em Nova York que entregou um conceito, digamos assim, com pessoa com deficiência, dizendo que é aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, e que em interação com com diversas barreiras, podem obstruir a plena e efetiva inclusão dessa pessoa na sociedade em igualdade de condições com outras pessoas. Vejam bem, a partir de um conceito como esse, a gente pode perceber muito claramente, e Sirlene falou disso, que a pessoa com deficiência, ela esteve muito tempo sob um olhar biomédico. E esse olhar persiste. Ainda a pessoa com deficiência está submetida a esse olhar biomédico. Entretanto, teoricamente, e também do ponto de vista jurídico, normativo, do ponto de vista legal, houve um avanço e uma mudança de olhar para a pessoa com deficiência a ponto de não mais confiná-la a esse espaço biomédico. Esse olhar biomédico, ele é importante porque categoriza, digamos assim, a deficiência, mas ele coloca a pessoa numa perspectiva de cura, às vezes ideal ou realisticamente, mas numa perspectiva de cura. Então, o que aconteceu, melhor dizendo, ao longo do tempo, é que a pessoa com deficiência passou a ter a guarida da Declaração Universal dos Direitos do Homem. E, nesse sentido, ela deixa de estar limitada a um espaço exclusivamente doméstico e passa a compartilhar do espaço de vida pública.
Nesse sentido, a sociedade é que tem, digamos assim, o compromisso de superar as suas próprias deficiências para promover essa inclusão da pessoa com deficiência. E indo mais além nesse raciocínio, a pessoa com deficiência hoje não é uma tragédia familiar nem individual. Ela é parte da sociedade. Portanto, a sociedade tem uma responsabilidade e os membros dessa sociedade, todos, devem se engajar nessa integração, nessa inclusão. Bom, do ponto de vista, desculpa, eu estou aqui, meu telefone está em cima de uma caixa, eu estou batendo na caixa e derrubo o telefone, vocês me desculpem. Bom, então, desse ponto de vista, digamos assim, teórico, jurídico, normativo, os pontos nos is foram colocados. Mas a questão mesmo é como tirar tudo isso do papel, né, e pôr em prática. Várias convenções, várias leis, tratados já foram elaborados no sentido de proteger e de promover essa inclusão. Então, no Brasil, a gente tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que foi criado em 2015 através da Lei 13.146. E o Estatuto, sem dúvida alguma, ele representa um avanço considerável, não é, na proteção de direitos da pessoa com deficiência. Há problemas no Estatuto, ele é objeto de críticas de alguns civilistas no que tange à capacidade civil, porque artigos do Código Civil de 2002 foram revogados pelo Estatuto, e isso tornou meio complicado do ponto de vista técnico a aplicação dele no que tange à capacidade. Mas a questão que eu gostaria de enfocar e de enfatizar hoje aqui não é tanto essa questão teórica, porque essa questão já avançou bastante. Como eu já disse, textos normativos foram produzidos, existe um olhar agora que não é mais só um olhar biomédico, é psicossocial também. Então, desse ponto de vista, parece que as coisas assim evoluíram. O que interessa é do ponto de vista prático. E do ponto de vista prático, a gente precisa entender como é que se pode perceber, detectar e explorar as potencialidades de uma pessoa com deficiência, porque todos nós temos as nossas deficiências, mas uma pessoa declarada como pessoa com deficiência, normalmente a deficiência parece que é a coisa que vem em primeiro lugar, é o que é visível, muitas vezes é o que é visível, e os outros esquecem de buscar encontrar neste indivíduo as suas potencialidades. Então, não raro, os olhares para uma pessoa com deficiência despertam compaixão, ou às vezes desconforto ou incômodo, mas pouquíssimas vezes esse olhar é um olhar de busca ou de percepção das potencialidades que aquela pessoa apresenta. Então, do ponto de vista prático, no convívio com a pessoa com deficiência que a gente desenvolve a sensibilidade para perceber onde estão essas potencialidades. Mas tem um desafio. Como acessar? Qual é o canal de acesso para que essas potencialidades sejam desenvolvidas? Então, aqui eu acho que entra a educação inclusiva, sabe, gente? Porque a educação inclusiva é um instrumental fabuloso para o desenvolvimento das potencialidades da pessoa com deficiência, seja ela que deficiência for, intelectual, física, sensorial, e, evidentemente, que tem os graus, pode ser leve, moderado, grave, e isso é a complexidade, né, para a formação, a integração e a aplicação de uma educação inclusiva, a realização de uma educação inclusiva. Mas o Estatuto da Pessoa com Deficiência,
aí a Lei 13.146, repito, de 2015, no seu artigo 27 diz: a educação constitui direito da pessoa com deficiência assegurado em sistema educacional inclusivo, em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais, sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. E o artigo 28, que é o que eu quero destacar, ele diz assim: incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos métodos e técnicas pedagógicas, de materiais didáticos, de equipamentos e de recursos de tecnologia assistida. Então, esse dispositivo do Estatuto, ele é fundamental. E aí eu posso trazer como exemplo a minha experiência de mãe de um adolescente com síndrome de Down. A síndrome de Down, como vocês sabem, é uma deficiência intelectual. Isso significa dizer que uma pessoa com síndrome de Down, ela tem um retardo no seu desenvolvimento intelectual. E há até quem diga que ela tem um limite de desenvolvimento. E esse retardo no desenvolvimento intelectual, ele gera, normalmente, uma dificuldade com linguagem e com raciocínios abstratos, com abstração de um modo geral. E a linguagem não deixa de ter um aspecto abstrato, daí porque também, além de umas questões de formação do aparelho fonético dessas pessoas, a linguagem acaba sendo uma coisa que as desafia e também repercute no aprendizado de vários outros saberes, na apreensão de muitos outros conhecimentos, né? Então, por exemplo, a linguagem é importante para a matemática, e matemática, por excelência, é um saber abstrato, é um saber de conceitos. Então, para uma pessoa com síndrome de Down, que tem uma deficiência intelectual, a matemática se torna um grande desafio. Pois bem, eu quero trazer aqui um breve exemplo. O meu filho frequentou por muitos anos uma escola inclusiva e eu fiquei muito feliz inicialmente, porque era um espaço de acolhimento para ele, e sem dúvida a escola tinha algumas atividades de adaptação das tarefas para ele, mas eu percebi ao longo do tempo que também havia falhas em termos de métodos de ensino. Então, no que tange a matemática, por exemplo, eu fiquei muito feliz quando ele chegou em casa dizendo: ó, mamãe, 3 na cabeça, 2 na mão, faz 5. Sim, eu imaginei que ele já soubesse fazer a adição. Mas 5, o que significa 5 para uma pessoa que tem deficiência intelectual e que tem dificuldade com a abstração? Era preciso ter uma linguagem específica e uma linguagem talvez muito sensorial, com o uso de equipamentos especiais, para que essa pessoa possa entender o que significa a adição. Porque essa linguagem ainda, dizer 3 na cabeça e 2 aqui, 3 mais 2 faz 5, isso não diz muito. E eu acho que isso é muito importante para as mães que têm crianças com síndrome de Down, de estarem atentas a que tipo de metodologia, quais são os métodos que a escola está empregando para estimular o desenvolvimento dessas crianças. Porque a adaptação de tarefas, se mantiver o mesmo padrão e a mesma linguagem que se utiliza para as demais crianças, pode ser que ela não alcance o objetivo de estimular o desenvolvimento de uma criança com síndrome de Down, né? Então, a gente precisa estar muito atento de que a prática de ensino, ela é fundamental para o nascimento de uma teoria pedagógica. Aliás, isso é a perspectiva, por exemplo, de Michel Foucault, um filósofo francês, que quando fala no nascimento da pedagogia como ciência, a pedagogia ela não nasceu assim do nada, ela nasceu da prática do ensino. Primeiro vem a prática do ensino, depois vem a teoria sobre o ensino. Então, as crianças com deficiência, sejam que deficiência for, e especificamente aqui eu apontei aqui, a deficiência intelectual que a síndrome de Down acarreta, elas precisam obter uma linguagem, é preciso que a escola se desenvolva um método de
de ensino através de uma linguagem que seja acessível a essas crianças. Porque se a linguagem permanecer aquela que existe para as outras crianças, isso não vai funcionar. Então, não adianta para o aprendizado das operações matemáticas, por exemplo, dizer assim, vamos fazer uma adaptação na tarefa. As outras crianças já podem somar as dezenas, mas uma criança com síndrome de Down soma as unidades. Sim, mas você tem que trabalhar do ponto de vista sensorial, porque o processamento sensorial da criança com síndrome de Down, ele permanece ao longo da vida. Embora haja muito investimento na tenra idade, no processamento sensorial, mas o fato é que esse processamento sensorial, ele ainda tem que ser desenvolvido ao longo da vida de uma pessoa com síndrome de Down, justamente para superar os problemas e as dificuldades de abstração que ela tem. Então, basicamente, era isso que eu queria dizer a vocês. E lembrando só uma coisa, existe também a linguagem de gestos, não libras exatamente, mas uma linguagem chamada Makaton, que é muito interessante para ser utilizada com crianças com síndrome de Down. Meu filho, inclusive, faz parte de um coral em que se utiliza a linguagem de gestos que se chama Makaton. E é fantástico, porque isso ajuda imensamente no desenvolvimento da compreensão e na aquisição da linguagem. Então, já para concluir a minha parte, talvez, eu não sei, eu tenha que abrir uma outra live. Eu vou só apresentar a Rosa, pode ser? Sim. Sim, então eu vou passar o bastão de fala para a minha colega Rosa Cristina de Carvalho, que é promotora de justiça do Ministério Público da Paraíba, com atuação na área de violência doméstica e tráfico ilícito de entorpecentes, é graduada em filosofia pela Universidade Federal da Paraíba, especialista em direitos humanos e políticas públicas pela Unip. E ela vai falar sobre o que é capacitismo e como combatê-lo. Então, fica aí com vocês, Rosa. Como a gente está com o tempo, pelo que eu estou vendo, quase estourado, talvez Ludmila tenha que abrir uma outra live, mas aí ela vai explicar para vocês, tá bom? Muito obrigada e boa noite a todos. Olá, boa noite. Boa noite, eu sou Rosa, fui apresentada. Muito obrigada, Dona Betânia, pela apresentação. E quero iniciar agradecendo a Ludmila pela organização desse evento. Ela não mediu esforços para tudo dar certo e está tudo dando certo, Ludmila. Você é realmente fantástica, uma energia muito boa. Quero agradecer também o convite e esse movimento nacional das mulheres do qual eu faço parte, que muito me orgulho, que me sinta acolhida, e agradecer muito e parabenizar mais uma vez por essas atividades que essa coordenação está fazendo hoje em dia. Pois bem, o meu tema coube a mim falar, eu não trabalho, como a Betânia falou, eu não sou da área do Ministério Público que trabalha perante as pessoas com deficiência, mas eu sou uma pessoa com deficiência. Eu vou fazer minha autodescrição agora. Eu tenho uma pele clara, eu tenho cabelos lisos, escuros, com algumas mechas avermelhadas, eu estou com óculos, um óculos de ar dourado, uma camisa preta, colar, brinco, pulseira, anel, que eu gosto muito. Estou na minha casa. Atrás tem um estante, estou no meu local de trabalho, estou com uma camiseta preta com os dizeres, não sei se aparece, aí vai aparecer o contrário, mas está escrito, meu corpo é político. E eu tenho uma amputação do braço esquerdo, na altura do cotovelo, devido a um acidente que sofri há 12 anos. Não nasci com deficiência, ela fui adquirida durante a minha vida. Pois bem, o tema que eu me coube falar aqui é o tema do capacitismo e como evitá-lo. Pois bem, o que é capacitismo? Capacitismo é uma palavra nova, ela está sendo comentada recentemente na internet, por artigos, mas realmente ela é muito nova. E o que é isso? Capacitismo é o preconceito, é a discriminação contra a pessoa com deficiência. É da mesma forma que a gente pode entender
o sexismo do homem para com a mulher, a homofobia para aquelas pessoas que têm preconceito e discriminação contra as pessoas, a opção sexual de cada um. O racismo é o preconceito e a discriminação contra as pessoas em razão das suas etnias. E o racismo é o preconceito e a discriminação contra as pessoas com deficiência. Eu falei muito em questão de preconceito e discriminação, eu vou aproveitar a oportunidade de trazer uma pequena diferenciação que eu aprendi no livro A Era dos Direitos, de Norberto Bobbio, e que um artigo que ele faz sobre tolerância, ele faz bem claro. Porque, na verdade, o preconceito, o que é isso? O preconceito é o seu subjetivo, é o que você pensa. É a sua opinião equivocada, claro, sobre determinada pessoa ou determinada conjuntura. Entender que a homossexualidade pode trazer famílias desajustadas, isso é um preconceito. E a partir do momento que você fala e pratica ações ou omissões com relação a esse seu pensamento, a essa posição subjetiva que você tem, então essa ação ela passa a ser objetiva. E a discriminação é uma ação ou uma omissão objetiva. Então, enquanto uma está dentro de você, a outra é quando você a exterioriza. E o capacitismo, ele é essa força opressora que oprime a pessoa com deficiência, e não é de hoje, porque nós temos um histórico de afastamento, de opressão, de preconceito e de discriminação, e de toda a história da humanidade. Esse termo, eu fui fazer uma pequena pesquisa e eu descobri que esse termo foi trazido, salvo engano, eu posso estar errada, mas eu não encontrei em outro lugar, foi trazida por uma a antropóloga Anaís Guedes de Mello, de São Paulo, eu até a sigo no Instagram. Ela é uma pessoa, ela é professora da universidade, e ela produz muito sobre pessoas com deficiência. E ela é uma pessoa com deficiência. E ela traz um artigo maravilhoso, quando ela vai fazer uma análise desse termo, da origem desse termo capacitismo, ela fez esse artigo em 2016. E ela vai fazer essa análise dos termos americanos, do able e do disable, que é o capaz e o incapaz. E ela faz essa análise das palavras inglesas e faz essa tradução para o português como capacitismo. Isso foi em 2016, a nossa própria lei, o Estatuto da Pessoa com Deficiência de 13.146, que ele é de 2016, ele não fala nesse termo. Esse termo, nós pessoas com deficiência, as pessoas que trabalham com pessoas de deficiência, estão sempre alertas e renovando e explicando do que se trata. Porque ele não é tão assim, é um preconceito, é uma opressão, é uma opressão, uma força invisível que nos vê como incapaz para o trabalho, como incapaz para o corpo, como incapaz para todas as atividades. Como eu disse que nossa opressão ela é histórica, era porque desde a humanidade, desde a Grécia, pelo menos assim que eu estudei, a pessoa com deficiência não tinha o direito, ele não era cidadão, ele não tinha o direito ao jus civita. E ele era excluído assim que nascia. Se nascia uma criança com algum problema físico, mental, sensorial, ela era assassinada, porque a criança precisava transformar aquele corpo de saúde que era tão bem desenvolvido, a beleza e a saúde na Grécia. Mas isso correu para a história da... Estou perto? Eu vou encerrar e abrir de novo para você terminar, porque falta um minutinho para a gente encerrar, aí daí eu vou encerrar. Pessoal, voltem. Não, melhor, certo. Eu parei na Grécia. Então... Parou na Grécia, vamos retomar. Parei na Grécia. Então, tá certo. De novo para a Rosa terminar. Tá certo.